Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho do peitoral dele para compensar o movimento que a gente tem atualmente com a nossa cintura. Olha lá o que a gente já avançou. Então, se a gente for ver, ele está um movimento um pouco exagerado ainda, mas a gente vai corrigir isso daqui a pouquinho. A primeira coisa que a gente vai corrigir é o ângulo da coluna dele. Se a gente for ver aqui lateralmente, olha lá, ele está sempre andando bem retinho, tá? A coluna está fazendo só para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Para frente e para trás, a coluna dele ainda não está fazendo. Se a gente for ver na nossa referência 2D, a coluna dele é sempre um pouquinho mais inclinada para frente, tá? Quando a gente está andando, a gente coloca o corpo um pouco mais para frente, então é isso que a gente vai corrigir aqui, por exemplo. A gente pode pegar esse aqui e ajustar aqui na rotação dele em Y um pouquinho mais para frente, para ele não ficar tão ereto quando ele estiver andando, tá? Então, vamos dizer que é 5 graus essa rotação. A gente pode marcar um keyframe no início, no final, só para não ter nenhuma dúvida que a gente está com ele organizadinho. Keyframe, keyframe. Opa, desculpa, eu vou dar um Ctrl Z porque eu marquei key all. É preferível a gente trabalhar um pouquinho cada frame de cada atributo, tá? Que a gente tem já controle melhor de cada atributo que está trabalhando em cada momento, tá? Então isso daqui é uma coisa. A outra coisa que a gente vai começar a fazer é a coluna dele, a parte de cima dela. Aqui eu vou pegar só o meio aqui desse controle, tá? Para fazer a animação desse cara. Lembrando que a gente não vai trabalhar com os braços em IK. Eu já vou mudar aqui para o braço ficar em FK. Então a gente pode mudar aqui o braço FK. Cadê? Aqui. Os braços a gente vai deixar FK. Que quando eu rotacionar esse nosso personagem, olha lá, ele está sempre indo junto, tá? Então o que eu vou animar agora é somente essa região aqui da coluna, ok? E essa região da coluna eu vou fazer ela ir tanto para cima e para baixo com um certo offset com que o nosso personagem vai ter em relação à nossa coluna, e aqui também um pouquinho offset com relação à cintura. Então, eu vou basicamente fazer uma mímica do movimento, e quando a gente rotacionar ele, vai ser o contrário da coluna e a cintura, tá? Então, quando a cintura estiver para frente, esse aqui vai estar para trás, rotacionado assim, ó. E quando a cintura estiver torcida para um lado, ela vai estar torcida para o outro. Para compensar, sempre a gente vai pensar a compensação do nosso movimento, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo nessa aula. A gente vai fazer isso bem rápido. Vamos lá no primeiro frame, então, por exemplo. A gente analisar a nossa coluna. Nossa coluna ela começa com a rotação, por exemplo, que a gente pode ter nesse eixo aqui, ó, ela está com o valor 0, ok? Então, nesse eixo também, o valor 0 que a gente vai aplicar para a nossa rotação aqui em X, tá? Então, com keyframe aqui no início e no final o mesmo valor. E aqui no 13, que é o nosso valor de meio, a gente também tem um keyframe zerado aqui. Lembrando que quando a coluna, por exemplo, for rotacionar nesse frame, ela rotaciona aqui positivo, a gente vai rotacionar esse daqui para compensar um valor negativo. Então, ele vai fazer o inverso da outra, tá? Então, eu vou colocar um valor bem pequeno, por exemplo, menos 25, menos 0,25, não, menos 0,25, calma lá. Porque é bem pouco. Qual o valor que a gente colocou na coluna? Foi 3, então a gente coloca 2,5, menos 2,5, acho que vai ficar menos 2,5, aí vai ficar um valor um pouquinho menor, mas que ele compensa, tá? De um para o outro. A mesma coisa que no frame 19, que é o contrário, a gente coloca 2,5, então aqui a gente já tem um resultado diferente. Alinhe as nossas tangentes para que elas tenham uma inclinação que continue o movimento de um lado para o outro. Essa tangente do meio a gente alinha também para ela ficar bem orgânica a curva. E agora a gente já tem de um movimento de um lado para o outro. Se a gente for ver simplesmente um Clay Blast, vou marcar mais um Clay Blast aqui rapidinho, a gente já tem um movimento de um lado para o outro, assim como compensando a coluna que torce. Então vocês vão ver que já só fazer essa torção do ombro já ajuda a eliminar um pouco do balanço exagerado que estava tendo na nossa coluna quando a gente via a cintura dele rebolando demais, tá? Então isso aí já corrigiu. Agora a mesma coisa a gente vai fazer é para um lado para o outro, o oposto da nossa
cintura, tá? Quando ele vai o ombro para frente ou o ombro para trás. Vamos lá para a próxima etapa, é quando ele tiver, por exemplo, a cintura em frame 0, ele já está rotacionado um valor aqui alto para quando ele vem para frente, esse lado. Então a gente vai fazer o lado de cima, o oposto, vir para frente, que no caso é assim, ó. A gente anda desse jeito, tá? Um valor 9 aqui, por exemplo, para a nossa rotação. Então, keyframe. Aqui a gente pode ver o valor 9 está lá em cima. Esse mesmo valor vai estar no último frame, que é igual. E aqui o oposto, que é o menos 9, quando a gente estiver passando de um lado para o outro, tá? Então, ele faz essa rotação de um lado para o outro. Se a gente for ver um pouquinho em perspectiva, vocês vão ver que melhorou bastante aqui a nossa rotação dele, tá? Então, vamos ver o Playblast de novo. Pode sobrescrever, não tem problema. A gente já vai ver a rotação dele do nosso tronco funcionando bem em relação à rotação da nossa cintura. Olha, já está dando um movimento bem legal, está um pouco exagerado ainda, mas ele está dando um 8, olha. Um 8 que eu digo é que ele faz um círculo, a gente vai ver de um lado, e faz um para frente e para trás, se a gente for ver de cima. De frente também ele faz para um lado e para o outro. Então ele está fazendo um movimento assim, ó, como se fosse sei lá, uma bola de cada lado, ok? Então, olha, já está dando um movimento exagerado. O que a gente vai fazer agora é um movimentinho para cima e para baixo da coluna, que vai dar um movimento bem cartoon para ele. Vocês vão ver que vai dar um movimento bem legal. Esse movimento cartoon que a gente vai fazer, ele é assim, ó, a translação. A gente vai fazer a translação dele. Quando a coluna dele está no centro, a gente pode fazer a translação dele descendo. Tá? Então aqui, por exemplo, ele ainda está descendo, então ele está um pouquinho para cima. Aqui, por exemplo, vamos ver como que eu marco esses keyframes para não ficar difícil de entender. Esse aqui, por exemplo, depois eu vou dar um offset nessa curva, tá? Então aqui, quando ele estiver descendo, ele ainda está um pouquinho para cima. Então vamos marcar esse keyframe aqui. Vocês vão ver quando eu der um offset nessa curva, vai ficar bem legal de ver. Ele subiu. Quando ele fizer o passing, ele vai estar no mesmo ponto, então ele ainda está subindo. E quando ele estiver dando a descida dele, isso aqui vai descer um pouco, ó. Então a gente desce um pouquinho ele. No caso eu acho que eu estou fazendo o contrário aqui. Talvez eu estou fazendo o contrário. Vamos ver. Vamos tentar fazer assim, bem exagerado para a gente ver o resultado. Keyframe. Depois vou analisar se eu estou fazendo o contrário. Mesma coisa aqui, keyframe. Vamos ver se para cima e para baixo dele funcionou, se a gente for ver esse eixo aqui, ok? Vamos lá, vamos ver um Playblast. Deixa eu só fechar esse que já gerou, que a gente não sobrescreve, não tem problema. Rapidinho a gente vai fazer esse movimento da coluna. A coluna, na verdade, ela tem que fazer um movimento um pouco como se ele estivesse sendo levado pela cintura. Então a cintura mexe e a coluna vai tentar mexer atrás, como se estivesse seguindo a nossa cintura, porque aí o nosso ponto de pivô maior é o da cintura. Tá, ó. Isso daí está um pouco exagerado, mas dá para vocês entenderem que ele está fazendo um movimento de compensação. Ele vai ter um pouco de retardo no que a gente diz de offset, de delay em relação à nossa coluna, mas esse delay a gente pode pôr um pouquinho depois, tá? Primeiro é importante a gente trabalhar nas nossas poses principais e depois a gente já coloca o movimento dele de um lado para o outro, tá? Eu acho que o que é mais interessante agora a gente trabalhar é a questão dos braços. A gente vai começar os braços no próxima aula, ok? Eu acho que está bem interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisinha a mais para fazer nesse mesmo vídeo. Para a coluna de um lado para o outro. Olha, eu esqueci, vamos fazer antes, um minutinho. A gente vai fazer a coluna indo para um lado para o outro do peitoral, porque ele vai compensar o valor da nossa cintura. Porque olha aqui, a cintura, quando a gente for ver a translação dela em X, aqui no caso o nosso master, né? A nossa coluna principal aqui, ela tem uma translação que ela faz em Y. Opa, esse aqui é só uma rotação, a translação está aqui, ó.
Isso. Então, olha aqui, a rotação dela é 0 quando ela está no início e no 13. Quando ela está aqui, ela está um pouco mais para a esquerda. Então, vou fazer a mesma coisa, só que esse daqui vai ter um pouco de retardo. Vou mostrar para vocês como que faz esse retardo. É assim, ó. Ele vai ter o mesmo movimento que o outro, só que depois a gente vai atrasar o movimento dele. Então, por exemplo, aqui ele está 0, nessa translação aqui, né? Lembra? Então, nessa translação que é a y aqui no nosso caso, no nosso rig, translação em y, isso, 0 aqui nela, keyframe, no último frame também 0, tá acabando, só um minutinho. Depois a gente vai passar para o braço. É importante que a gente faça uma parte de cada vez para que a gente entenda o que está sendo, o que está acontecendo no nosso rig. Aqui eu acho que está muito grande o valor, vou pôr só ponto 1. Ponto 2, vamos dizer que é ponto 2, tá? Isso, ponto 2 aqui nesse valor, e o oposto de ponto 2 aqui no nosso 19, que é o menos ponto 2. Marca um keyframe, e se a gente for ver a nossa curva, a gente vai ter que ajustar aqui os nossas tangentes, ok? Pega a tangente, faz ela continuar da mesma forma que a gente já fez para os outros. E vamos lá, vamos gerar um playblast disso. Depois a gente vai atrasar essa curva e vai dar um movimento muito interessante em relação à coluna. Vamos só dar um playblast rápido aqui para a gente ver como que ficou o resultado. E quando a gente atrasar o peitoral, igual eu falei, ele vai dar um movimento muito interessante em relação à nossa coluna, porque ele vai fazer o movimento um pouco mais atrasado e o nosso personagem vai ficar um pouco mais vivo, tá? Isso daí é o que a gente procura na nossa animação. Então, olha, ele ainda está um pouco bem robótico, mas dá para a gente ver que quando a gente atrasar essa curva de cima, ele vai dar uma melhor animação para a gente. Então, no próximo vídeo a gente já continua com a nossa animação dos braços. Vocês vão ver que não tem nada muito complexo, a gente aprende isso aí. Valeu!